era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em mortes, e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, ele deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Podemos sentar, queridos. Esta voz é inconfundível. A voz do nosso amado é inconfundível. Queridos, ouvintes da palavra de Deus, Lucas, no seu capítulo 24, ele faz um registro bem detalhado do encontro de Cristo com dois homens que iam ao caminho de Emaús. Lucas foi tanto quanto detalhista, melhor dizendo, ele foi muito mais detalhista do que Marcos, que também relatou esse episódio no seu capítulo 16, porém relatou em apenas 2 versículos o que realmente aconteceu com esses dois homens que iam no caminho de Emaús. Porém, Lucas usou no versículo 13 até o versículo 35 para dizer de uma forma mais detalhada, de uma forma com mais significados, como foi aquele encontro. E que encontro maravilhoso! Que encontro glorioso! Diga para quem está ao seu lado: o Senhor também vai com encontro com você nessa noite. Onde você recebeu o toque do Senhor nessa noite? Pode aplaudir,
porque não é Cristo. Glória a Deus. Fala para quem está ao seu lado, o Senhor vai ter bom com você essa noite. Então Lucas foi mais detalhista. Na verdade, o Evangelho de Lucas é o Evangelho com mais detalhes. Lucas, ele mostrava detalhes. Lucas era médico. Tinha um nível intelectual muito alto. Era um doutor. Tinha estudado. Era conhecedor das ciências. Tinha um poder na escrita muito grande. Ele, ao fazer esse relato, eu me emocionei hoje fazendo a leitura desse texto. A Bíblia diz que Jesus já fazia 3 dias que tinha morrido. Tinha sido crucificado. Uma morte covarde. Uma morte terrível. A morte de Cristo foi algo muito forte, queridos, naquela época, para aquelas pessoas. A Bíblia diz que houve trevas. A Bíblia diz que da hora sexta à hora nona ficou tudo escuro. A hora sexta é o meio-dia. A hora nona, às 3 horas da tarde. Essas 3 horas, a Bíblia diz que foram 3 horas de trevas na terra. Escureceu. A Bíblia diz que alguns fenômenos aconteceram nesses 3 horas. Sepulcros foram abertos. A Bíblia diz que houve um grande tremor na terra. A Bíblia diz também que nessas 3 horas houve trevas. O sol, que era ao meio-dia, o horário que ele está mais forte, o sol, como resposta que o seu Criador tinha morrido, o sol não deu o seu brilho. O sol, por 3 horas, ficou em trevas. Ele não aceitou iluminar a terra, porque o seu Criador estava morto na cruz. A Bíblia diz que no templo, o local onde os judeus se reuniram para adorar esse Deus, agora no templo também acontece um fenômeno. A Bíblia diz que no templo existia uma cortina que fazia a separação do local santo para o local santíssimo. A Bíblia diz que os utensílios sagrados, os pães sagrados, como a água do concerto, estavam localizadas no lugar santíssimo. Aquela água simbolizava a presença de Deus, o objeto mais sagrado para os israelitas.